Olá, paz e graça. É uma alegria imensa estar mais uma vez podendo compartilhar, podendo refletir com você na palavra do Senhor. Para esse momento especial, temos o texto que está lá em 2 Reis, capítulo 5. Então vamos ler esse texto e vamos meditar e refletir nessa palavra abençoada do nosso Deus. Diz assim na palavra do Senhor: Naamã, chefe do exército do rei Arã da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza, ele o curaria da sua lepra. Vamos orar sobre esse texto? Senhor, te pedimos, fale aos nossos corações. Toque em nossas vidas através da tua palavra. Nós queremos aprender de ti, Senhor. Sim, nós lemos a tua palavra e nós nesse momento pedimos que o teu Santo Espírito, o Espírito que inspirou as Escrituras, o teu Espírito que inspirou cada profeta, cada escritor, cada personagem que está na tua palavra, que esse mesmo Espírito possa agora nos mover a entender a tua palavra, que esse mesmo Espírito possa falar com cada um de nós, para que nós possamos aprender de ti, para que possamos conhecer a tua vontade e assim, conhecendo a tua vontade, possamos vivê-la, Pai. No nome de Jesus. Amém. Essa é uma história muito linda, é uma história que tem, eu creio, muito a ver com o momento em que nós estamos vivendo. Gostaríamos de ter como tema para essa mensagem a ideia, que diz assim, que a vontade de Deus está acima dos nossos planos. A vontade de Deus está acima dos nossos planos. Por quê? Vamos entender. Nos chama a atenção aqui nesse texto, numa primeira olhada, numa primeira leitura, já nos chama duas situações, nos chama muita atenção e eu gostaria de trazer para nós pensarmos, para nós analisarmos. Vejam que nós vamos encontrar aqui já no versículo 1 do capítulo 5, duas vezes a palavra Senhor. A primeira delas, nós vamos encontrar Senhor em letra minúscula, que está se referindo a Naamã, que está se referindo a Naamã. A outra nós vamos encontrar aqui o Senhor em letra maiúscula. E quando nós vamos para o Senhor em letra maiúscula, nós estamos falando do próprio Deus. E vejam que interessante essa curiosidade que diz que o Senhor, o próprio Deus, havia dado vitória à Síria sobre o povo de Israel, que era o povo de Deus. Então, Deus deu a vitória a um povo que não era o seu povo escolhido, o povo da Síria, sobre o seu povo, o povo que ele amava, o povo que ele escolheu. Ele deu a vitória, ele diz aqui bem claro que ele deu a vitória através de Naamã. Naamã foi usado por Deus. Deus permitiu que a Síria ganhasse uma batalha do povo judeu, do povo de Israel, que era o seu povo. Deus deu essa vitória. Outra situação interessante que nós encontramos aqui nesse texto também é que diz que uma menina foi levada durante essa batalha, durante essa guerra, quando a Síria ganhou de Israel, uma menina ela foi levada cativa, diz aqui, ela foi levada como escrava
para a Síria. E lá ela passou a ser então escrava da esposa de Naamã. E vejam o carinho que ela, mesmo sendo escrava, ela teve pelo seu senhor, pelo seu patrão, pelo seu, até poderíamos dizer, o seu dono. Por que não? Sendo que naquela ocasião, naquele momento, naquele tempo, os escravos eram propriedades, né? Eram propriedades daqueles a quem eles pertenciam. Então, ou seja, eles pertenciam a um dono, eles eram escravos e ela era escrava então de Naamã, ela trabalhava para a esposa de Naamã e ela diz: como eu gostaria que o meu senhor, o meu dono, o meu proprietário Naamã, conhecesse o profeta que está lá em Israel, que com certeza ele seria curado por esse profeta. Vejam o coração dessa menina, mesmo sendo escrava, ela olha para aquele que era o seu proprietário e não olha para ele com raiva, não olha para ele com um desejo de a qualquer momento fugir e talvez até em seu coração ter uma mágoa em dizer que bom que ele está doente. Não, pelo contrário. Ela, mesmo sendo escrava, ela tem o seu coração bondoso, querendo a cura do seu senhor, do seu chefe, do seu patrão. Mas o que nós de fato queremos olhar para esse texto e tirar como ensinamento e reflexão para as nossas vidas é o que segue nesse texto. Essas duas situações, essas duas ocasiões que nós levantamos aqui, como reflexão, com certeza nos daria uma ótima mensagem, um ótimo motivo de reflexão, de pararmos para avaliarmos mais a fundo. Mas o que eu gostaria, de fato, de estar trazendo para o nosso conhecimento, para a nossa reflexão, para a nossa meditação, é a continuidade do texto que falou muito forte ao meu coração. As diversas vezes que eu tive contato com esse texto, sempre falou muito forte ao meu coração. E é o que eu gostaria de estar meditando com vocês, que é a sequência que diz que então, ela ao falar que ela gostaria, né, que o seu chefe ele tivesse contato com o profeta, que então ele seria curado, a sua esposa fala com ele então vai até o rei, conversa com o rei, ele, né, prontamente ele fala para Naamã: se é assim, se você pode ser curado, então eu vou te dar uma carta e você vai até Israel, converse com esse profeta, porque eu também tenho prazer em ver você curado. Ele era um soldado, ele era um chefe de exército muito estimado pelo seu rei. E então o rei dá uma carta a ele e diz assim: vai e apresente essa carta ao rei de Israel, para que ele possa saber que eu mesmo encaminhei você até ele, para que lá você possa ser bem cuidado, bem tratado, e lá você possa então ser curado. Naamã pega essa carta, Naamã segue o texto dizendo que Naamã pega essa carta, ele pega prata, ele pega ouro e ele vai para Israel. Ele vai em direção aonde está o profeta, ele vai na direção daquela cidade, e então quando ele chega lá e chega diante do rei, ele apresenta a carta ao rei, o rei lê a carta, e quando o rei ele lê aquela carta, ele entra em desespero. Ele fica apavorado, ele não sabe o que fazer. Diz o texto que ele chegou a rasgar as suas roupas, que era uma tradição naquele tempo. Quando a pessoa ficava desesperada, a pessoa ficava muito, muito chateada, ela não sabia o que fazer, não sabia que a decisão tomar, como lidar com a situação, então ela rasgava as suas vestes como demonstração de preocupação e realmente tristeza. E foi o que o rei fez, e ele disse assim, com certeza o rei da Síria, ele fez isso como uma forma de achar um motivo para declarar guerra contra nós. Porque acaso eu sou Deus que possa dar ou tirar vida de alguém? Como poderia eu curar esse homem? Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa possibilidade. Então, por certo, o rei da Síria quer achar um pretexto para declarar guerra contra o nosso povo.
O profeta Eliseu, quando ficou sabendo que o rei havia rasgado as suas vestes, que ele estava apavorado, que ele estava desesperado, sem saber o que fazer, ele disse: falem para o rei, digam para o rei que o rei encaminhe Naamã até mim, que então ele saberá que aqui de fato tem um profeta, aqui tem um homem de Deus, tem alguém que realmente faz a vontade de Deus. Então, diante dessa mensagem que chegou ao rei, Naamã, ele foi na direção do profeta Eliseu, ele foi até a casa de Eliseu, ele chegou às portas da casa de Eliseu, ali animado, feliz, com o desejo e na expectativa de ser curado. Ele para as portas da casa do profeta Eliseu, esperando que ali então o profeta Eliseu viesse na sua direção. Mas o que acontece? Aqui no texto diz que o profeta Eliseu mandou um mensageiro, e esse mensageiro chegou diante de Naamã e disse para ele: olha, o profeta Eliseu mandou que você fosse até o Rio Jordão e lá você se banhasse 7 vezes, que você mergulhasse 7 vezes no rio e ao mergulhar essas 7 vezes, você será curado. Naamã ficou indignado. Ele ficou realmente com o sentimento de estar sendo insultado. Vamos ver o que diz no versículo 11. Diz que, no entanto, Naamã sentiu-se insultado. Ele retirou-se reclamando. Eu imaginava, olha o que veio ao coração de Naamã diante daquele momento em que o profeta Eliseu apenas disse para ele: vá e mergulhe 7 vezes no rio. Ele sai reclamando e o texto diz: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente. Então aqui segue uma relação de coisas, coisas que Naamã esperava que o profeta faria para que ele fosse curado. Diz: eu esperava que ele me receberia pessoalmente. Eu esperava que ele então ficaria de pé e invocaria o seu Deus. E então ele tocaria as minhas feridas e então assim eu seria curado. Naamã, ele faz toda uma imaginação, ele tem todo um planejamento de como o profeta agiria ao seu favor para curá-lo. Ele já tinha feito todo esse projeto em seu coração, pensando: Deus vai usar o profeta para me curar, mas vai acontecer assim. O profeta vai me receber com todas as honras, ele vai parar na minha frente em pé, então ele vai fazer uma oração ao seu Deus, ele vai impor as suas mãos em mim e eu serei curado. E não aconteceu dessa maneira. Simplesmente o profeta disse ao seu mensageiro: vá e fale para Naamã que ele vá até o rio, mergulhe 7 vezes e ele será curado. Naamã ficou realmente indignado. Ele saiu dali indignado, para ele aquilo foi um insulto, ele veio de tão longe, ele veio com uma carta do seu próprio rei, ele apresentou essa carta ao rei de Israel, o rei ficou realmente até assustado com o teor daquela carta, e agora o profeta nem o recebe. Como isso pôde acontecer? E todo o projeto que eu tinha feito, tudo aquilo que eu tinha imaginado que ia acontecer, tudo isso se frustrou. E vejam que muitas vezes é assim que nós imaginamos. Quando nós estamos com um plano formado, quando nós temos idealizado em nosso pensamento, em nosso coração, algo que nós queremos que aconteça, nós queremos então que Deus ele realize exatamente da maneira como nós imaginamos. Nós montamos todo o planejamento, todo o processo, passo a passo, e colocamos diante de Deus e falamos: Deus, faça exatamente dessa maneira. É assim que eu planejei, é assim que eu espero que aconteça. Então, Deus, faça desse jeitinho.
É assim que precisa acontecer. Mas o profeta, sabendo disso, porque Deus estava usando ele, o profeta era um homem de Deus realmente, ele sabia que ele precisava primeiro quebrar o orgulho de Naamã e fazer com que Naamã ele se humilhasse na presença de Deus e fizesse o que Deus queria e não o que ele queria que Deus fizesse. O plano de Deus e não o plano de Naamã. E então Naamã, ele sai frustrado, triste, chateado, e ele está indo para casa reclamando: como pode uma coisa dessas acontecer? Lá na minha terra tem rios muito mais limpos do que esse, porque então eu não poderia me banhar nos rios do meu país, da minha localidade, e lá ser curado? Mas os servos de Naamã, aqueles que estavam com ele, foram mais ponderados. Eu creio que Deus tocou no coração deles e eles conseguiram então acalmar o coração de Naamã e falaram: Naamã, se o profeta tivesse pedido para você fazer algo, se o profeta tivesse vindo até você, tivesse vindo na sua presença e pedido para você fazer algo difícil para ser curado, você não faria? Então, ele apenas pediu algo tão simples para você, para que você se banhasse no rio, para que você mergulhasse 7 vezes para ser curado. Então, já que nós estamos aqui, por que você não faz isso? Segundo a palavra que o profeta lhe deu. Naamã, então, acalma o seu coração. Ele vai até o rio, ele entra no rio, ele mergulha 7 vezes no rio e o que acontece? Ele é curado. Ele é curado naquele instante em que ele obedece à direção de Deus, no momento em que ele deixa para trás, ele deixa de lado a sua mágoa, o seu ressentimento, a sua indignação, e ele deixa que Deus dê o plano, que não seja o seu plano seguido por Deus, mas sim o plano de Deus seguido por Naamã. Ele é curado. Ele é curado. E ele com certeza, ele fica tão feliz, ele fica tão alegre com aquela situação que ele volta ao profeta querendo presentear o profeta pela sua cura. O profeta não aceita, é claro. Mas isso é outra história. O que nós queremos tirar para a nossa reflexão, o que nós queremos entender desse texto é exatamente que os planos de Deus, eles estão acima dos nossos planos. O que precisa de fato acontecer é o plano e a vontade de Deus e não os nossos planos e não a nossa vontade, porque o plano de Deus está muito além e muito acima dos nossos planos. Deus sabe o que fazer e como fazer. Ele faz realmente de forma perfeita. Então nós precisamos entender que nós devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Em lugar de dizer: Deus, faça dessa maneira, é assim que eu planejei, é assim que eu projetei, é assim que eu quero que aconteça, nós deveríamos nos aproximar de Deus e dizer: Deus, mostre-me a tua vontade para que eu possa fazê-la, porque eu sei que se eu fizer a tua vontade, o Senhor virá em minha direção, o Senhor estenderá o seu braço forte, o Senhor me dará a vitória, o Senhor abençoará a minha vida. Foi o que aconteceu com Naamã. Quando Naamã abriu mão do seu plano e seguiu o plano de Deus, ele foi curado. Qual será a nossa necessidade? Qual será o nosso sonho? Qual será o motivo de que nós precisamos nos colocar na presença de Deus e dizer: Deus, a tua vontade, não a nossa. Deus, cumpra-se o teu desejo e não o meu. O que nós estamos precisando? O que eu estou precisando? O que você está precisando realmente fazer? Em que sentido, em que situação, qual é a necessidade pela qual nós precisamos nos humilhar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero fazer a tua vontade para que a minha vida seja abençoada. Talvez, diante dessa pandemia que nós estamos enfrentando, talvez o motivo seja a nossa saúde ou a saúde de um familiar. Talvez seja a nossa saúde emocional.
Talvez nós estamos um tanto quanto inseguros, estamos nos sentindo preocupados com o que será amanhã. Talvez alguns perderam o seu emprego ou talvez são autônomos e estão com pouco serviço e estão preocupados com a sua situação financeira. Vamos nos colocar de forma humilde diante do Senhor, pedindo: Deus, me mostre a tua vontade, para que o Senhor possa me abençoar, seja o meu problema qual for, saúde, emocional, espiritual, financeiro, seja o que for, seja qual for a nossa dificuldade ou problema, que o Senhor possa nos dar a vitória, porque nós nos lançamos diante da vontade dEle e não da nossa. Amém? Que isso possa acontecer. E eu quero ainda orar para que de fato isso aconteça, para que nós possamos entender que a vontade de Deus está acima da nossa vontade. Vamos orar. Senhor, eu quero te pedir no nome santo de Jesus, nos ajuda a entender que a tua vontade é soberana, que a tua vontade é perfeita, que a tua vontade ela está acima da nossa vontade. Nós sonhamos, nós temos planos, nós temos projetos, mas nós entendemos, Pai, que a tua vontade, que os teus planos, os teus projetos, eles são perfeitos e são muito melhores do que os nossos. Então, Pai, vem em nosso socorro, vem em nossa direção. Seja, Senhor, qual for o nosso problema ou dificuldade nesse momento, Senhor. Seja problema de saúde, seja problema financeiro, seja problema emocional ou espiritual. Que todos eles possam ser agraciados pelo Teu amor e pelo Teu poder. É o que eu peço no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas no nome de Jesus. Amém.